E eu recebo mensagens dos meus alunos todos os dias comemorando esses resultados e a satisfação do aluno deles através do método de cadeias musculares aplicado no método Pilates. Ele foi um diferencial ali importantíssimo na minha trajetória dentro do Pilates. Esses cursos têm me direcionado. Melhorou minha vida profissional assim 100%, trouxe muita clareza. Eu cresci como profissional. O que eu era antes é o que eu sou hoje. Para melhorar uma dor do nosso cliente, né, que a maioria chega com dor. E o primeiro curso que eu fiz foi de cadeia muscular. E através do cadeia muscular eu comecei a compreender o que era o corpo, as disfunções do corpo. Quando um aluno chegava com uma dor e me dizia que tinha dor na cabeça, e quando eu via a dor vinha de uma outra área, vinha da lombar, até do pé podia ser. Sempre na aula chega um aluno, né? Tô com dor aqui, tô com dor ali. Hoje eu tenho total condições de avaliar e tratar esse aluno com exercícios super simples. Ele sai sem dor da aula. Esse raciocínio dentro das cadeias musculares, a gente pode se beneficiar de uma maneira muito mais eficaz dentro dos exercícios. Isso fez com que a minha agenda, né, melhorasse assim muito. Minha agenda hoje é lotada, graças a Deus eu sou imensamente grata a isso. Hoje a minha agenda é cheia, por tudo que eu estou aprendendo, por tudo que eu aprendo, pela profissional que eu sou hoje. Esse enriquecimento que ela passou por mim. Muito obrigada, Janaína. E aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso intensivo de cadeias musculares. Para o pessoal que ainda não me conhece, muito prazer, sou Janaína Cintas e ao longo da minha carreira tive o privilégio e oportunidade em me formar nas principais escolas de cadeias musculares e ter contato com professores incríveis de grande importância na fisioterapia mundial. E dedico minha vida inteiramente em trazer conhecimento prático, científico e atualizado para profissionais da saúde e do movimento. E para quem já está comigo faz tempo, muito obrigada pela confiança e seja bem-vindo mais uma vez. Esse intensivo será dividido em duas partes. Primeiro, você terá acesso a 3 aulas gravadas, que são a base teórica que você precisa para começar a entender os conceitos das cadeias musculares. Nós teremos as aulas práticas e elas serão ao vivo. São nessas aulas que você vai ver na prática, mão na massa, como fazer uma avaliação e tratamento das principais patologias e disfunções, utilizando-se dos conhecimentos das cadeias musculares com um paciente real comigo. As aulas ao vivo, se programe para estas aulas e vem comigo para a primeira aula teórica do nosso intensivo, entender o que são as cadeias musculares. Bora lá? Eu fiz uma pesquisa com alguns profissionais semana passada e fiquei assustada, galera. Quase 70% dos profissionais não se sentem seguros para tratar a origem da dor dos seus pacientes ou alunos. Isso é muito comum. Eu mesma me identifico. Já teve um tempo da minha carreira que eu sentia muito tempo perdida, me sentia muito tempo perdida logo que me formei. Não me sentia segura nos meus atendimentos e também não conseguia ser assertiva rapidamente, não tinha um olhar, não tinha olhos, não tinha mãos para avaliar, não sabia exatamente a pressão, não sabia exatamente a anatomia palpatória. E existiam, sempre existiu, e existem até hoje vários protocolos diferentes. Eu ficava totalmente perdida, frustrada, misturava tudo, não tinha resultado. A sensação que eu tinha era de dar murro em ponta de faca. Por mais que eu estudasse, eu não conseguia linkar todas as informações. Tratava sempre o local da dor, dando desconforto para o meu paciente, sem avaliar o que estava desencadeando tudo isso. E é por isso que eu reforço que quem domina as cadeias musculares sai do escuro. Você tem muito mais clareza sobre o que está acontecendo com seu aluno, qual a origem da sua queixa, qual o tratamento mais adequado para ele. Eu estudo e ensino cadeias musculares há mais de 10 anos e falo com tranquilidade que é um dos conceitos mais úteis para qualquer profissional do movimento. É por isso que eu estou aqui, hoje, dividindo isso com você. Minha maior missão é multiplicar meus braços, fazer com que o máximo de profissionais possível tenha domínio sobre suas aulas e, com isso, o máximo de alunos e pacientes possam ter qualidade de vida. Por isso, eu conto com você. Vamos para a nossa primeira aula? Bom, pessoal,
digamos que nós temos 4 grandes cadeístas no mundo, tá? 4 linhas de cadeias musculares. A primeira linha seria a linha mesierista, tá? A linha que começou a ser percebida e estudada por Madame Mézières, certo? Ela desenvolveu todo um conceito de cadeias, né? Devido aos seus dons de observação que eram fora da curva. A gente está falando no segundo pós-guerra mundial, onde não haviam exames, adventos científicos, né? Então, por pura observação, Madame Mézières começou a notar que havia uma sincronicidade de funcionamento muscular, que existia toda uma coligação e elos que se autoajudavam na produção do movimento, ok? Então a primeira linha de Madame Mézières surgiu de uma observação durante um atendimento. A partir daí, ela formou mais de 1.500 profissionais na França, dentre eles Marcel Bienfait, Leopold Bousquet, Philippe Souchard, dentre grandes nomes do movimento. Madame Bertherat, enfim, houveram uma sucessão de nomes, grandes nomes da fisioterapia, que vieram da linha mesierista. E depois aprimoraram seus próprios estudos, alguns partiram para os seus próprios métodos, ok? Então, a primeira linha é a linha mesierista, que descreve como cadeias: cadeia anterior mestra, cadeia posterior mestra, a cadeia braquial, a cadeia respiratória, a cadeia antero-interna do quadril. Beleza? A partir daí, depois em meados de 60, 70, veio Madame Goudelive Denis Struve, que é de uma linha totalmente diferente. Ela não foi aluna de Mézières, como a maioria dos outros cadeístas, porém ela desenvolveu todo um conjunto de posturas e de cadeias baseadas já no aspecto psicocomportamental, na tríade psiquismo, comportamento e genética. Ela trouxe também para suas cadeias musculares as questões articulares. Ela trouxe também para suas cadeias os trabalhos de pele, né? E hoje a gente sabe que a fáscia está ali na fáscia superficial e que na pele nós temos muitas terminações nervosas livres. Então isso Goudelive já falava. Então as questões psicocomportamentais que hoje se fala muito na ciência já era algo notado por Goudelive em 1960 e 70. Goudelive era belga, tá? A única não francesa dessa lista. Beleza? A única não. Temos mais um, que é Vladimir Janda, que também não foi formado por Madame Mézières, porém ele era tcheco. E Vladimir Janda desenvolveu todo um conceito extremamente usado até hoje pela osteopatia e por todas as cadeias musculares, basicamente, que é o complexo do quadril, o complexo cruzado do quadril. Ok? A gente vai falar bastante sobre movimentação de ilíacos, né? Todo mundo sabe que o ilíaco pode anteriorizar, posteriorizar, apesar do quadril ser uma articulação extremamente, deve ser extremamente estável, né? A gente sabe que existem micromovimentos na articulação sacroilíaca e também nos ilíacos. O responsável por todo o desenvolvimento desse estudo foi Vladimir Janda, ok? Depois nós temos Leopold Bousquet. Né? Então até agora a gente já falou da linha de Madame Mézières, nós já falamos da linha mesierista, nós já falamos das cadeias de Goudelive Denis Struve, do GDS, falamos do Vladimir Janda, que não é, eu não considero uma grande linha de cadeias, ele é usado por todas as linhas, tá? Depois, agora nós vamos falar de Leopold Bousquet. Leopold Bousquet trouxe para suas cadeias toda a questão das pressões hidropneumáticas movidas pela mobilidade visceral e pela respiração, serem as grandes responsáveis pela manutenção da nossa postura, incrementando demais os nossos estudos e vindo de encontro aos estudos faciais. A gente sabe que a fáscia, por exemplo, ela é gerida por uma boa circulação. E a gente sabe que as funções do diafragma, dentre ser o músculo inspirador principal, é também um músculo de maior, onde a gente realiza a maior captação de linfa e também
responsável pela mobilidade, que é a descida dos órgãos durante a inspiração, e pela motilidade, que é o movimento do próprio órgão, tá? Então, Leopold Busquet trouxe para suas cadeias esse conhecimento. A partir daí, ele desenvolveu algumas cadeias, como a cadeia estática, como a cadeia neuromeningia, como a cadeia de flexão, as cadeias de flexão, as cadeias de extensão, as cruzadas de fechamento, que seriam também conhecidas como cadeias cruzadas ou cadeias de fechamento, e as cadeias cruzadas ou cadeias de abertura, que são as posteriores, ok? Leopold Busquet trouxe todo esse conhecimento importante, sendo o penúltimo dessas linhas de cadeísta que eu considero. E a linha osteopática, né, que começou a ser desenvolvida lá por Andrew Taylor Still, né? Então a gente está falando do século retrasado, gente. Taylor Still era médico e ele começou a perceber essa primeira interação entre o sistema músculo-esquelético e as vísceras, né, a partir de um surto de meningite que houve na sua cidade e dizimou muita gente dentre a população mundial e, sobretudo na sua cidade, ele perdeu 2 dos seus filhos. Ele começou a estudar muito e ele começou a perceber que ele estava completamente sem ação, mediante aquela pandemia, e ele começou a notar que a grande maioria dos seus pacientes denotavam fortes dores torácicas antes da morte. Logo, ele começou a perceber essa coligação entre a coluna torácica e a inflamação das meninges, né? Que nada mais é do que a meningite. A partir daí, ele determinou algumas leis para as suas cadeias, sendo que a primeira das leis é a lei da regra da artéria absoluta, que hoje a gente sabe que é a modificação de fluido. Gente, a gente está falando de século retrasado, tá? Então, a gente sabe que a fáscia funciona através, microscopicamente, né, da sua matriz extracelular e da função celular. Então, olha que interessante. No século retrasado, já existia um médico que falava da importância dos movimentos dos fluidos corporais, porque é na fáscia, porque é na estrutura celular, digamos assim, que nós temos a substância fundamental amorfa. E toda vez que o diafragma e o coração funcionam, o que acontece? Esses fluidos são encaminhados por todo o corpo. Então vejam bem, o sistema de fluidos, né, os líquidos corporais, tanto água como a substância fundamental amorfa, onde se encontram nosso sistema circulatório, nosso sistema linfático, nosso sistema venoso e arterial, né, está ali todo o segredo para nós termos um bom funcionamento das cadeias. E, principalmente, eles são prioridade para o funcionamento músculo-esquelético. Então, quando nós temos qualquer disfunção músculo-esquelética, pode acontecer de, primeiro, a gente ter uma alteração, sejam em órgãos, vísceras ou glândulas, ok? Seja no sistema circulatório. Pode sempre, a prioridade é o sistema visceral e o sistema circulatório, tá? O que acontece é que o sistema musculoesquelético ele vai se moldando porque as vísceras são prioridade. E aí vão entrando as cadeias musculares para gerarem essas compensações, ok? Que hoje a gente chama de adaptações corporais, certo? Então, essas cadeias elas vão entrando em tensão, em ativação de músculos específicos ou inibição de músculos específicos, tá? Para liberar a tensão em alguns órgãos, pela osteopatia e pela linha de Leopold Busquet. Já pela linha de Gudeliv e Dennis Struve, pelas questões psicocomportamentais. O importante é que a gente entenda que 3 leis têm que ser extremamente respeitadas dentro do nosso sistema músculo-esquelético. A lei do equilíbrio, o corpo tem que estar equilibrado. A lei do conforto, de forma confortável, sem dor e da maneira mais econômica possível, que seria a última lei, a lei da economia.
Visto isso, a gente tem que perceber toda essa integralidade corporal quando a gente vai estudar ou quando a gente se propõe a entender um pouco mais sobre as cadeias musculares. As cadeias musculares também nos permitem ter esse entendimento por essas linhas de força, né? Então eu disse em algum momento dessa aula que nós temos 4 cadeias, né? Que diferem dos autores de acordo com o nome que foram dados pelos seus autores, mas os músculos são os mesmos. Não estou querendo dizer aqui que ninguém clonou ninguém. Cada um deu os seus nomes, com seus nomes de observação para suas próprias cadeias, e são 4 ao longo de todo o corpo, ok? Isso é importante que a gente saiba. E cada cadeísta trouxe para a sua linha de cadeias um viés de tratamento completamente diferenciado, ok? O que acontece é que quando a gente faz as formações em cadeias e começa a entender o funcionamento de todas as linhas, a gente acaba por entender que as cadeias são as mesmas, só mudam os nomes, né? Então nós temos 2 cadeias que vai nos reequilibrar no eixo sagital, tá? E nos reequilibrando antero-posteriormente, tá? E nós temos 2 cadeias que vai nos reequilibrar também no eixo látero-lateral, ok? Nos reequilibrando látero-lateralmente. Tem um jeito mais certeiro, rápido e seguro para você aplicar em suas aulas de Pilates com seus alunos com dor. Foi quando eu uni a esses estudos das cadeias musculares complexos a minha prática diária com alunos com dor nas minhas aulas de Pilates. E desenvolvi um protocolo que finalmente organizava tudo de forma simples, prática, replicável e o melhor, com resultado real. Alunos que antes estagnavam começaram a evoluir, as dores começaram a diminuir, a fidelização aumentou e eu comecei a ganhar autoridade e notoriedade com consistência. Criei o método que eu gostaria de ter encontrado lá no começo da minha carreira, direto ao ponto, embasado e possível de aplicar de forma segura e assertiva por qualquer instrutor de Pilates. Economizando então anos de tentativa e erro, ganhando muito tempo e entregando resultados rápidos aos meus alunos. Nesse intensivo eu vou te mostrar, passo a passo, como aplicar as cadeias musculares no Pilates de forma prática, segura e eficaz. Eu separei 10 pontos para discutirmos aqui hoje. Segue o primeiro ponto. O que são as cadeias musculares e por que elas são a base para tratar a dor? As cadeias musculares são linhas de forças que transitam pelo corpo, compostas de uma sequência de músculos conectadas pelo sistema miofacial, que, portanto, trabalham em conjunto para maximizar a potência do exercício, ok? Beleza? Tá todo mundo aqui comigo? Vamos para o 2. Dito isso, você entende que isolar músculos, seja para ganhar força ou alongamento, além de ser comprovado cientificamente que fisiologicamente isso não é possível, partindo do ponto de vista que temos músculos agonistas, antagonistas e sinergistas, todos participando de um único movimento. Se você isola os músculos, você consegue entender que você pode estar fazendo de forma incorreta? 3. Outro dado importante que mudou drasticamente na ciência do século XXI, segundo a IASP, que é a Associação Internacional dos Estudos para a Dor, é que identificar padrões compensatórios visualmente podem não ser compensações. É isso mesmo, galera, mas somente uma adaptabilidade corporal. Uma adaptação perante a dor, uma postura antálgica e que, portanto, focar nas compensações geradas pela dor não resolverá o problema do seu aluno. 4. Não prescreva exercícios de Pilates bilaterais para alunos com desequilíbrios unilaterais. Por exemplo, o seu aluno que possui dor no ombro direito e dor no ombro esquerdo podem e muitas vezes têm origens e causas diferentes da dor para cada um dos ombros. Exercícios bilaterais não vão melhorar o quadro clínico do seu aluno. 5. Nunca trabalhe alongamento sem o advento da respiração e nunca trabalhe força sem liberar tensões miofaciais.
Você estará gerando assim uma competição entre as tensões musculares, podendo aumentar a dor, né? Você gera uma resistência de tensão, uma briga. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vocês entenderam? A respiração colocará seu aluno em parasimpaticotonia, fundamental para alívio de tensões. Então anota aí. 6. Outro dado importante, focar na musculatura superficial sem se atentar para a musculatura profunda, estabilizadora da dinâmica corporal. Você não conseguirá desenvolver um exercício com qualidade de controle motor suficiente para o alívio da dor do seu aluno. Quem diz isso é Paul Rogers. 7. Não use um repertório de exercícios padrão sem considerar qual cadeia está disfuncional e, com isso, reforçar padrões de compensação sem perceber, aumentando a dor, segundo os estudos de subgrupos das dores lombares crônicas. Existem movimentos preferenciais da coluna que deverão ser respeitados. E lembrem-se, o método Pilates foi desenvolvido como um exercício físico e só depois, com os adventos científicos, entendemos da potência do método para alívio da dor. Logo, não podemos desconsiderar as pesquisas recentes de subgrupos. 8, pessoal. Outro erro é tentar tratar uma cervicalgia desconsiderando a continuidade corporal, pois essa dor pode ter origem nos pés, no quadril, no ombro. Eu sempre digo que na biomecânica tudo pode. Por isso que eu sempre falo que um bom tratamento será direcionado por uma avaliação precisa, bem efetuada e com uma anamnese profunda e bem colhida. 9. Cuidado para não forçar amplitudes em articulações sem liberar as cadeias antagonistas restritivas. No Pilates a gente tem muito alongamento. Ok? E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Traduzindo, se o seu aluno tiver dor lombar e você fizer um spine stretch, por exemplo, você não ganhará amplitude de movimento se o quadrado lombar estiver cheio de tensões. E por fim, 10. Cuidado para não trabalhar mobilidade sem mapear as tensões crônicas do corpo, hein? E aqui, gente, a gente entra em tudo o que foi dito anteriormente. Escute o corpo do seu aluno de forma empática e verdadeira, não negligenciando emoções, respiração e a ciência. E a ciência acima de tudo. Talvez você esteja pensando, já sou instrutor formado, preciso mesmo entender cadeias? Afinal, o método Pilates tem seus princípios que devem ser respeitados. E eu concordo. Portanto, a resposta é sim. Meu método não é uma reinvenção do Pilates. Ele nasceu do Pilates, respeita os princípios e potencializa o que o instrutor já conhece. Bom, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula e antes de me despedir, deixa eu revisar com você o que você acabou de aprender. Que cadeias musculares são fundamentais para acelerar os seus resultados nas dores dos seus alunos com os ensinamentos do mestre Joseph. Que o erro mais comum é aplicar os exercícios de Pilates sem o conhecimento, galera, das linhas de força traduzidas pelas cadeias musculares. E por fim, que você está no lugar certo. Nossa jornada só está começando. E com esses conhecimentos você se tornará um instrutor de Pilates acima da média, se tornando referência na sua cidade, manejando as dores. E lembre-se, Pilates cura. Curtiu a aula? Esse intensivo está só começando. Hoje eu quis deixar claro para você o que são as cadeias musculares e como aplicar estes conceitos em suas aulas pode impactar seus resultados. Na próxima aula vamos aprofundar um pouquinho mais sobre como incluir estes conceitos dentro da sua avaliação. Se prepara! Aqui embaixo tem um espaço para comentários. Me diz o que você está achando das aulas. Eu vou ler cada comentário e fazer o possível para responder cada um de vocês. E não se esquece, o mais importante nesse intensivo é entender o que fazer com esse conhecimento na prática. Então, pega seu celular agora, coloca um despertador para você não perder as aulas ao vivo do intensivo de cadeias musculares. Essas são as aulas mais importantes, são as aulas práticas
Mão na massa, como eu disse. Se programa para elas, beleza? Até a próxima aula.